Muito bem, sejam bem-vindos a esse curso de evangelismo e será aqui um tempo para a gente poder estudar e compreender como é que a gente pode compartilhar o evangelho e a mensagem de Jesus com as pessoas. A grande maioria das pessoas tem uma série de dificuldades para poder compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus com as pessoas, e o objetivo deste curso especificamente é ajudar. Bem, o método que eu vou usar, há vários métodos, mas o que eu gostaria de compartilhar com você é o curso de evangelismo usando o Evangelho de João. Usando o Evangelho de João. Por que João? Primeiro porque João é um texto muito simples que explica com clareza a vida do Senhor Jesus, o que ele veio fazer e como veio fazer. E antes de falar sobre o Evangelho de João, eu queria, e acho que é necessário, a gente definir alguns termos. Primeiro, definir o termo evangelizar. Evangelizar. A palavra evangelizar vem da palavra grega, eu angelizo, muito conhecida porque é daí que vem a palavra evangelizar. A palavra significa trazer uma boa notícia, pregar as boas novas. Então, evangelizar já traz no bojo, no contexto da sua palavra, o conceito de compartilhar uma coisa boa, uma boa notícia. Pregar algo bom. Boas novas. Era um termo usado pelos arautos dos reis quando ia em praça pública em nome do rei para trazer uma notícia do rei. Você vai ver que evangelizar tem a ver com pregar. Eu vou explicar esses dois textos. Mas o que nós estamos fazendo ao evangelizar? Trazendo uma boa notícia, trazendo o evangelho, as boas novas de Jesus. É isso que nós estamos fazendo quando vamos evangelizar. Em Lucas 4,18, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, falando sobre Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então veja que é muito coerente essa mensagem de Jesus. Diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então é uma ação do Espírito de Deus, que ele foi ungido para evangelizar, citando o texto de Isaías 61 como Messias, evangelizar os pobres, a boa notícia para os pobres. Porque imagina, a mensagem de Jesus chegando a um povo carente. Libertação aos cativos, então há alguém preso. Restauração de vista aos cegos, é porque alguém está cego. E liberdade aos oprimidos, porque há opressão. Então, para a opressão, para a questão de saúde física, emocional, espiritual, para a reorganização da vida, há uma boa mensagem. Qual é? A mensagem de Jesus. Jesus é a mensagem. E ele diz que ele veio fazer isso. Então, uma boa mensagem. Em Atos 8,12 diz assim, que quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, o quê? A respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, Filipe trazia a mensagem a respeito do reino de Deus e de Jesus. Que mensagem? As boas notícias do reino de Deus e de Jesus. E as pessoas que criam, abraçavam essa mensagem, eram identificadas com essa mensagem, eram batizados, porque identificavam com a mensagem. Em 8:25 de Atos, diz que eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles iam pregando nessas aldeias, falando da mensagem das boas novas de Jesus, evangelizando. Em 8:40, também falando sobre Filipe, diz que Filipe se achava em Azoto
e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, evangelizar é o termo usado para trazer uma boa notícia. Qual a notícia? A notícia da salvação, a notícia de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem que nós estamos trazendo ao mundo, que nos foi dada para trazer. Falar de Jesus, o Jesus que salva, transforma, muda, liberta, traz liberdade aos oprimidos. Essa é a mensagem que a gente traz, a gente expõe. Essa é a mensagem de Jesus. Agora, é importante lembrar que não há evangelismo sem pregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acreditam erradamente que assim, não, eu já prego com a minha vida. Não, pressupõe que para você pregar, para você falar, você vive. Nunca a pregação foi desassociada da vida, porque a mensagem poderosa de transformação que o Evangelho tem, pressupõe que aquele que prega, aquele que evangeliza, aquele que fala, vive. É simples, é muito simples, não tem nada mais do que isso. Então, a pessoa é chamada a pregar. A palavra pregar no grego é kerusso, que é ser um arauto, oficiar como arauto, proclamar como arauto. E é sempre numa questão assim de formalidade, de gravidade, de autoridade, para quem vai escutar a mensagem. E quem escuta precisa obedecer. Então, pregar o Evangelho é proclamar de forma pública o Evangelho e explicar os assuntos relativos ao Evangelho. Então, pregar significa que essa mensagem vai atingir a mente, vai atingir o coração da pessoa, vai mexer com a sua vida por dentro e vai tratar com a sua vontade. A mensagem do Evangelho inclui a mente, inclui os desejos, inclui a vontade, que de forma grave, de forma firme, pressupõe uma resposta de quem ouve. Então, o que inclui pregar o Evangelho? Inclui falar, abrir a boca, proclamar, dizer a mensagem do Evangelho, proclamar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Então, esse é o conceito, porque ninguém está vivendo o Evangelho por viver. Não, ele vive o Evangelho, vive Jesus em sua vida para proclamar Jesus Cristo às pessoas. Veja, em Marcos 16:15, Jesus disse assim: e disse-lhes Jesus, ide por todo mundo e pregai, querusso, pregai, proclamai, como um arauto. O quê? O Evangelho. O Evangelho, a boa notícia. A quem? A toda criatura. Jesus deu uma ordem para ir ao mundo e falar do Evangelho para toda criatura. Por isso que o Evangelho de Jesus precisa chegar a todo o planeta. E desde a primeira era cristã, essa é a ordem. Essa é a ordem. É a ordem clara, é ir por todo mundo e pregar. Claro que Mateus 28 diz que devemos ir para fazer discípulo. E isso mesmo. O discípulo não é feito, ninguém se torna um seguidor de Jesus se alguém não pregar o Evangelho. Segunda coisa importante, além de ser uma ordem clara, essa ordem precisa ser obedecida. A ordem foi obedecida no primeiro século. Em Atos, por exemplo, em 5:42, diz assim: e todos os dias, no templo lá de Jerusalém, e de casa em casa, não cessavam de fazer o quê? Ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todas as reuniões da primeira igreja, que era um grupo de judeus, eles reuniam de casa em casa e ensinavam quem? Jesus. E pregavam quem? Jesus. Então é para pregar Jesus Cristo, não é para pregar doutrina, não é para pregar os dogmas, ritos. Não, é para pregar Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho que aponta para a pessoa de Jesus, pregando Jesus, a palavra de Jesus. Em Atos 8:4 diz que entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando o quê? A palavra de Jesus. É o que diz também Atos 9:20, que diz que
e logo, diz o texto, e logo pregava, querusso, nas sinagogas. A quem? Aos judeus, na sinagoga aos judeus. E logo pregava nas sinagogas. Quem que eles pregavam? A Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, a pregação estava muito clara, muito forte, focada na pessoa de Jesus. Deus ficou de abençoar a mensagem das boas novas que é pregada, falada sobre Jesus. Sobre Jesus. E o capítulo 9, 28 de Atos diz: estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quem? Paulo. Paulo pregava ousadamente em nome do Senhor. Se alguém vai vir a Jesus, alguém precisa pregar. Então, é a ordem de Jesus. Jesus diz ir por todo mundo e pregar o evangelho. É a ordem. A ordem foi obedecida pela igreja no primeiro século. E a ordem é ensinada. Romanos 10, versículo 8, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Para que alguém possa ter fé, alguém precisa pregar o evangelho de Jesus. Paulo continua no versículo 15 do capítulo 10. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, do que anunciam o evangelho. Quem foi enviado? Todos aqueles que creram já foram enviados por Jesus para pregar o evangelho. Versículo 16 diz: mas nem todos obedeceram o evangelho. Não é porque você prega que as pessoas vão vir a Cristo e vão obedecer o evangelho de Jesus. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É claro, nós não estamos pregando achando que todos vão crer, mas que alguns vão crer, vão. Alguns vão se converter, se arrepender, obedecer o evangelho, vão. Mas não tem como eles obedecerem o evangelho e crerem no evangelho se alguém não pregar. Porque Paulo continua dizendo: e assim a fé vem pela pregação, pela proclamação do evangelho. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, é a mensagem de Cristo pregada que vai produzir a fé na vida das pessoas. Então, nesse tempo número 1, nesses poucos minutos aqui, cerca de 15 minutos, eu quero assim enfatizar a importância de entender evangelismo. Que evangelizar significa pregar as boas novas de Jesus. É isso que significa evangelizar. Então, quando alguém está dizendo assim, eu estou evangelizando, não é que você está passando a sua religião, isso é proselitismo. Evangelizar é apontar a pessoa de Jesus, é proclamar a mensagem de Jesus, é chamar as pessoas para que venham a Jesus. E claro, para fazer isso, é necessário saber quem é Jesus. É necessário entender quem é Jesus. Nós vamos focar no estudo número 2, a gente vai conhecer o método de evangelismo através do Evangelho de João, e nesse método de evangelismo nós vamos focar para conhecer Jesus, saber por que Jesus veio, qual foi a sua obra, o que ele chama as pessoas a fazerem. Então, não esqueçamos, evangelizar está ligado em trazer as boas notícias de Jesus. Veja e reveja esse estudo para que você possa aprender o conceito de evangelizar.